Hoje nós vamos ver no Evangelho algo que Jesus vai fazer que é extraordinário, que é espetacular. E Ele quer fazer isso comigo, quer fazer isso com você, sempre, todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também os nossos irmãos. O Evangelho de hoje diz assim: Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia ali uma mulher que fazia 18 anos que estava com um espírito que a tornava doente. Ela era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus a chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs a mão sobre ela e imediatamente ela se endireitou e começou a louvar a Deus. Já vi algumas pessoas falar assim: aquela pessoa lá tem uma vida torta. Tem até uma musiquinha, né? Havia um homenzinho torto que morava numa casinha torta. Acho que talvez alguns já ouviram essa música que é bem antiga. Pois é, a nossa vida às vezes é torta. Nós temos às vezes uma vida torta. E Jesus é capaz de endireitar o que é torto. Jesus é capaz de escrever reto naquilo que é ondulado. Deus é capaz de escrever certo por linhas tortas. Você já ouviu essa frase, né? Pois bem, o Evangelho de hoje vai relatar um fato que Jesus foi na sinagoga num sábado. Eu quero abrir um parênteses pequeno, bem rapidinho aí. Jesus tinha grandes problemas com os chefes das sinagogas, com os fariseus, com aqueles que dominavam, os mestres da lei, os sacerdotes. Você sabe que ele teve muitos problemas, mas mesmo assim ele ia. Então, problema com o padre, com o coordenador, com o responsável, não é motivo para ele deixar de participar da igreja, viu? Fecha o parênteses e volta no Evangelho. E ele vai na sinagoga e tem uma mulher lá que há 18 anos tinha uma vida torta. Lógico que a mulher tinha uma vida torta no sentido físico, ela era encurvada. Mas eu quero levar isso para a minha vida e para a tua vida. Quantos anos a gente andou com a vida torta? Quantos anos eu andei com a vida torta? E quantos anos, como que está, vou mudar a palavra, não vou perguntar quantos anos, como que está a minha vida hoje? Como é que está a tua vida hoje? Está reta, está endireitada? E se a minha vida, se a sua vida foi endireitada, está reta, não é porque eu sou bom e consegui. Não é porque você é bom e conseguiu. É porque Jesus é bom. E Ele fez isso. É Ele que nos endireita. É Ele que nos levanta. É Ele que nos põe reto. É Ele que põe no caminho. E Ele fez isso com a mulher na parte física. Porque ela tinha vai saber, né, não sei como é que fala, né, uma escoliose, lordose, sei lá. Ela tinha um problema na coluna que a deixava encurvada. 18 anos indo, 18, eu fiz com 2, né? 18 anos indo na sinagoga e continuava daquele jeito. Ou seja, nós não basta ir na igreja, é preciso ser transformado por Deus, é preciso se deixar ser transformado por Deus. E principalmente isso acontece quando a gente vai na igreja. Então ela foi. Ela não parou de ir também, ela ficou 18 anos indo lá e continuando do mesmo jeito, mas um dia eu vou mudar, né? E assim tem que ser nossa vida. Não podemos desistir, não, um dia eu vou mudar. Porque a voz, há sempre uma voz que fala, ou aqui, né? Vai parar com isso, desiste disso. Você fica querendo ser certinho aí, as coisas não vão bem, larga disso. É igual falavam para Jó, né? Larga desse Deus, larga de ser fiel. Mas Jó continuou firme. Então hoje também, como essa mulher, Jesus vai nos chamar a continuar firme, porque assim Ele vai nos endireitar. Ele vai nos livrar, vai nos colocar a nossa vida no rumo, vai colocar a nossa vida no caminho. E mesmo aqueles que de repente ainda não pensaram nisso, talvez você tenha alguém ouvindo, ou você quer mandar esse vídeo para alguém, que está vivendo uma vida de um jeito meio maluco. A pessoa sabe quando está fazendo as coisas erradas, mas às vezes o errado é gostoso, né? Às vezes fazer o errado é gostoso, dá um prazer, dá uma sensação boa.
às vezes fazer o errado é difícil de parar. E Jesus é aquele que nos dá condição de ver além disso. E vai nos dar condição que a hora que a gente se endireitar vai ser muito melhor do que aquilo que a gente vivia antes. Vai ser mais ou menos igual aquela história que ele conta, que Jesus inventou, né? Ele contou uma historinha, ele fez uma parábola de um homem que estava andando e encontrou um tesouro. Aí ele foi, ele vendeu tudo que ele tinha, e tinha bastante coisa. E era coisa boa, mas ele desfez tudo, porque aquilo era muito melhor. Então, quando Jesus endireita a nossa vida, vamos perceber que andar do jeito torto, viver de uma vida torta, é gostoso às vezes, mas o que andar naquilo que Jesus nos dá, na vida que nos dá, na vida reta que Jesus nos dá, é muito melhor. Mas não é muito, é muito melhor. Você tem que puxar o muito aqui, né, para entender que é muito melhor você viver a vida que Jesus nos dá. Então eu convido você a louvar a Deus se Deus já te endireitou. E acreditar que Ele é capaz de endireitar qualquer pessoa que se abrir a Ele, se abrir à graça dEle. E Jesus é capaz de endireitar qualquer pessoa que aceitar ser conduzida por Ele, conduzido por Ele. Então, eu convido você a louvar a Deus, louvar a Jesus, se Ele te endireitou, se Ele endireitou a tua vida. E se não endireitou, a falar para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor endireite a minha vida, que o Senhor me coloque de pé de novo. Porque aquela mulher, o sentido dela era ir para o chão, cada vez mais encurvada, cada vez mais encurvada. Mas aí Jesus fala: não, seu lugar é para o alto, não vai para baixo. E o seu lugar é para cima, não para baixo. Então, Jesus, endireita-nos, por favor. Quero pedir a Deus agora que Ele possa ter a misericórdia para comigo e para com você e para com quem você estiver pensando, para que Ele te ponha para cima, para que Ele nos endireite, para que Ele endireite qualquer situação, porque Ele é capaz de endireitar qualquer situação. Não existe nada que é impossível para Deus. Então acredita, busca que você vai encontrar, bate que vai ser aberto, procura que você encontra, pede que você recebe. E eu tenho certeza disso. Envie esse vídeo para quem você quiser. Curta, compartilhe e acredite. Jesus é capaz de endireitar a vida torta, a casa torta, a família torta, o trabalho torto de qualquer pessoa. Ó Espírito Santo, inflame em nossos corações o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar, com simplicidade e com alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fique com Deus. Deus abençoe.